Olá, para você que é amante do gelato, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Rafael Reale Ambrosin e esse canal eu trago algumas dicas, experiências e também eu ensino as pessoas a fazerem um gelato italiano artesanal de forma profissional, mas dentro de casa. E hoje a gente está aqui para falar um pouco para bater um papo, né, sobre o gelato, falar sobre o mundo do gelato. Eu tô aqui com a Fernanda, que é a minha esposa. E na verdade, além de esposa, ela é minha cobaia, né? Graças a Deus eu sou a cobaia dele, porque eu adoro gelato. Então, pra mim é super difícil ser a cobaia. Super difícil, não tem como não adorar o gelato. Poxa, mas também, além de adorar o gelato, parece que depois que eu comecei a fazer aqui em casa, né? Comprar os ingredientes, se tornou tão prazeroso quanto comer, né? Quanto experimentar o gelato, mas também fazer, utilizar as técnicas, fazer o balanceamento. Trouxe muito prazer para minha vida, se tornou um hobby, eu faço com muito prazer. E na verdade a Fer, ela que pega quando eu sempre quero experimentar novas receitas. Eu me arrisco a colocar coisas assim para diferenciar, ver o que dá certo, o que não dá certo, para falar para vocês, né? Pode fazer isso daqui que é o caminho certo, é o caminho justo. E além também de algumas combinações de ingredientes. E aí cabe a ela dar o parecer ali, se eu estou no caminho certo ou não. Nem sempre também a gente concorda dos resultados, né? É, Muitas vezes ela fala, não, tá bom, e pra mim sempre tem alguma coisinha que não tá perfeito, que eu tenho que mudar. Eu sou bem crítico nisso, bem né, amor? crítico. Às vezes tá perfeito pra mim. Mas na verdade o perfeito é isso, né? Também que a gente fala sobre o gelato perfeito. Às vezes tá perfeito pra mim, mas não tá perfeito pra outra pessoa. E aí quando você sabe. O Rafa sabe dizer melhor, mas quando você sabe criar seu gelato, você sabe o que mudar para melhorar, para ficar perfeito para você, né? Você Exato, tava, porque perfeito é um termo difícil de colocar. Eu considero perfeito aquela coisa, quando eu dou uma colherada no gelato e eu sinto, né, tanto da textura, o sabor, o além do retrogosto que vem final, e quando você sente, você vê que tem aquela harmonia dos ingredientes, poxa, é a hora que sai aquele, poxa, tá perfeito, né? Quando sai aquele, você sente essa sensação, e aí sim, é aí que eu considero um gelato perfeito. E muitas vezes, quando vem essa sensação de perfeito para mim, não necessariamente para feira ou para qualquer outra pessoa vai ter essa mesma sensação. Até porque cada paladar reage de um jeito, né? Cada um tem o seu paladar ali, de acordo com. Algumas pessoas preferem um pouco mais doce, outras pessoas preferem um pouco menos doce, enfim. É muito particular. Dizer que o gelato está perfeito é muito particular para cada pessoa. além, Ah, de, vai, amor. além disso, tem a questão de duro, um pouco mais mole, né? Assim, entre nós. Eu prefiro um pouco mais mole o gelato, e você prefere um pouco mais duro. Tem Você essa fala questão. no momento de servir. É, Exato, no momento de servir. Essa coisa do gelato tá mais duro, tá mais mole, tem várias situações, né? Que tudo depende da receita. A receita sempre, o equilíbrio da receita está sempre ligado a tudo. Quando a gente faz uma receita, a gente consegue até determinar qual a temperatura, tudo de acordo com o balanceamento dos ingredientes, né? A gente faz cálculos e consegue determinar a temperatura de serviço, a temperatura que a gente vai servir. E isso influencia diretamente se ele vai estar um pouco mais mole, um pouco mais duro, em que temperatura você deixa o seu freezer. Isso implica demais, né, nesse resultado. Também a receita, pô, uma receita com mais gordura, a tendência é ela ficar mais cremosa. Uma receita de fruta sem leite,
à base de água, a tendência é que ela seja um pouco mais dura, um pouco mais fria. Isso implica muito nesse resultado. Uma outra coisa... Fala. Não, continua, pode continuar. Uma outra coisa que a gente vai abordar aqui, um tema que, poxa, muita gente pergunta assim, a diferença entre gelato e sorvete. Isso é uma coisa que eu já vou adiantando aqui, não existe uma resposta única que diferencie o gelato do sorvete. E também a gente quer falar um pouco sobre isso para trazer aqui uma oportunidade para quem nunca experimentou um gelato, né? Quem nunca teve essa oportunidade de comer um gelato italiano, ter mais ou menos alguma referência, alguns parâmetros para saber do que a gente está falando. Então, assim, para começar, eu posso falar que o gelato nada mais é que o sorvete aqui da Itália. É o sorvete italiano, é chamado de gelato. Uma diferença que a gente consegue apontar é assim, o gelato artesanal, que é esse gelato que eu ensino a fazer em casa, que a gente utiliza, a grande maioria dos ingredientes são ingredientes frescos, então a gente utiliza fruta fresca, leite fresco, creme de leite fresco. Pode utilizar um creme de leite ou um leite de longa, como chama o UHT? Longa vida. Pode utilizar. Muda um pouco o sabor. Se você quer o top do gelato, o leite fresco, ele vai ter o leite fresco, o creme de leite fresco, ele tem um sabor final mais gostoso. Ele tem um sabor final melhor do que o de um leite longa vida. E também acaba o quê? Descaracterizando um pouco essa coisa do artesanal, né? Que também é um termo que não tem uma especificação única, tanto no Brasil quanto aqui na Itália. Então, assim, uma coisa, eu comecei a falar sobre isso, vou pontuar bem, sobre a parte artesanal e a parte industrial. Os dois são gelatos, só que um é feito com os produtos frescos e outros com produtos que tem que ser conservado, eles têm que ter ali, eles ficam na geladeira do supermercado por até 1 ano e não vão estragar. A diferença é essa propriamente, os ingredientes utilizados. Uma outra grande diferença, assim, e até eu posso falar uma diferença brusca, é a quantidade de ar que é colocado nesse sorvete industrial. Então, para você entender, para contextualizar essa diferença brusca que eu falei de quantidade de ar, é que o gelato artesanal a gente consegue no máximo englobar ali em torno de 20% de ar, ou seja, 20% em relação à receita. Né? Se eu faço ali uma receita de 1 kg, eu consigo englobar 20% daquele peso de ar. E já um sorvete industrial, um gelato industrial, esse de supermercado, o que ele consegue? Ele tem o peso da receita, ele consegue incluir 100% daquele peso de ar. Então, se você pega um pote que tem 1 kg, pelo menos meio quilo ali dentro foi de forma mecânica, de forma artificial, foi englobado ar dentro daquele sorvete, dentro daquele gelato. Poxa, o ar faz parte, eu falo isso em todos os vídeos de gelato praticamente, que o ar faz parte do gelato. É um ingrediente, é importante, mas não nessa quantidade. Até porque nessa quantidade você tem uma maior sensação de cremosidade, só que você perde sabor. Isso não tem como não ser assim, você perde sabor. Tá? Então, assim, a grande diferença de você falar, um gelato artesanal eu fiz em casa, ou eu comprei em uma gelateria, e o sorvete de supermercado é essa. Tem alguns sorvetes até que a gente abre e já vê as bolinhas, quando você vê as bolinhas ali, aquilo é ar, é um sorvete que foi colocado ar de forma artificial, e não é pouco, hein? A gente não compra sorvete faz pelo menos uns 3, 4 anos, né? Pra mais até, de supermercado. Porque a gente faz em casa, a gente consegue colocar
os nossos sabores, a gente consegue equilibrar de acordo com o que a gente gosta. Eu acho que a grande vantagem de eu ter aprendido a fazer em casa é essa. Ao invés de ir lá e ter que escolher o sabor que tem ali no supermercado ou mesmo em uma gelateria, não, em casa eu vou no supermercado, compro o ingrediente que eu quero, escolho, faço as combinações que eu quero de ingredientes e aí é só balancear a receita e fazer em casa. E não dá nem pra comparar, né? O sabor do sorvete industrial com o sabor de um gelato artesanal. É Isso muito diferente. realmente, porque isso é uma outra coisa também que é uma vantagem de você aprender a fazer em casa. Quando a gente fala de um gelato artesanal que a gente faz em casa e depois a gente fala de um gelato, pode ser também artesanal, mas feito por uma gelateria que você vai lá e paga para comprar um gelato, ou um gelato de supermercado. Qual a diferença? O que que a gente está falando aqui? Esse que a gente faz em casa é você que vai determinar a quantidade de ingrediente, claro, dentro dos parâmetros ali de balanceamento, mas a quantidade de ingrediente que você vai colocar. Uma gelateria, o cara da gelateria ali, né, o gelatiere, ele vive daquilo. Ele não vai colocar o máximo que ele pode. Ele vai fazer um balanceamento de acordo com que ele ganha dinheiro com aquilo, que é a mesma coisa que a indústria. Então, por exemplo, se a gente pegar um gelato de avelã, um gelato de avelã, por exemplo, aqui em casa, o que que eu faço? O avelã vai ser o ingrediente principal, né? Que ele vai aromatizar o gelato. Eu coloco o máximo que eu puder de avelã, porque eu quero o gosto do avelã. Uma gelateria, ele vai colocar o mínimo possível. O mínimo, para você sentir que aquele sabor é de avelã. Porque qual é o produto mais caro dessa receita? É o avelã. E isso também tem muita gente que pergunta, né? Se é possível fazer um gelato perfeito em casa como de uma gelateria italiana. Isso eu sempre falo, que não só é possível fazer igual, como é possível fazer melhor. É aí que eu chamo de gelato italiano perfeito, porque você consegue equilibrar e chegar no sabor, né, no gosto que te agrade. A gelateria não, ele tem a receita dele, você vai lá, olha o painel com os sabores, escolhe aquele que você quer e o que vier é o que você pega. Pô, os gelatos são gostosos, são maravilhosos. Tem gelateria que faz cada gelato maravilhoso. A gente sempre está experimentando e é óbvio que tem. Agora, a vantagem de você aprender a fazer e fazer em casa é que você vai ter a chance ali de poder fazer do jeito que você quiser. Então, só para vocês terem ideia aqui, a gente estava falando do avelã, do gelato de avelã. Em média, uma gelateria ele coloca 10% da receita, ele coloca 10% de avelã. E é o mínimo que se tem que colocar. Esses 10%, tudo bem, não é que, eu tô falando que não presta o gelato com 10%, presta, é gostoso, a maioria das gelaterias fazem isso, mas é o que? É de acordo com a sobrevivência deles. Eles precisam ganhar dinheiro, eles querem faturar, é óbvio, e economizar ao mesmo tempo. É a forma deles economizarem. Uma outra coisa que a gente fica refém, comprando de gelateria, comprando de supermercados, o ingrediente que tem menos custo, né, que custa menos, é o açúcar. E é justamente por isso que é um dos ingredientes que mais colocam. Tá? Então o gelato mais doce, o sorvete mais doce, por quê? Porque colocaram muito açúcar, erraram. Não, ninguém errou. É feito calculado mesmo, mas é uma forma de economizarem, de conseguir atingir o peso ideal da receita, mas economizar ao mesmo tempo. Em casa não, em casa você quer fazer igual da gelateria? Você pode. Você quer aumentar um pouco o aromatizante, o ingrediente principal? Você pode. Tudo dentro, você aprendendo a fazer o balanceamento dos ingredientes, você tem um mar de opções. Você consegue equilibrar e chegar... você pode fazer, por exemplo, o gelato de avelã, 15 receitas diferentes.
ou 20, 30, 50 receitas diferentes, até você pegar e falar, essa daqui é perfeita, é do jeito que eu gosto, vem mesmo, eu sinto o sabor de avelã, sem retrogosto forte, enfim, você consegue montar a receita de acordo com o que você gosta. Isso é muito bacana. Então, só para fechar a pergunta ali, né, para eu dar a resposta. Sim, em casa é possível você fazer igual de uma gelateria, tá? É possível você fazer não só igual, como ainda melhorar o resultado. Além disso, né, quando você pega um doce que às vezes você gosta muito, é possível até criar um gelato, né, do que você fala. Criar um gelato com aquele sabor daquele doce que você adora. Sim, você sabendo, vou pegar aqui um doce brasileiro, vai. Você sabendo fazer o balanceamento dos ingredientes, sei lá, vai, um doce brasileiro, amor. Eu vou falar o último exemplo, torta de limão. Torta de limão. Você pode fazer um gelato no sabor de torta de limão. Ou quindim, Quindim. que eu adoro quindim. Dá pra fazer um gelato de sabor quindim. De fruta. A Mariana pediu, que é uma aluna nossa. A Mariana queria fazer um gelato, né, um sorbeto de fruta de acerola. E eu procurei porque eu queria fazer a receita antes de mostrar para ela, mas eu não consegui. Então o que eu fiz? Procurei os dados da acerola, vi certinho a quantidade que tem de água, né, de líquido, quanto tem de sólido e montei uma receita para ela, sem nunca ter feito. Eu nunca tinha feito um gelato de acerola, porque aqui na Itália eu não encontro. Eu montei e falei, parte dessa receita. Me fala o resultado e se não for legal a gente vai alterando algumas coisas para ficar bacana. Poxa, na primeira ela falou, ficou legal. Ela teve que mudar acho que um pouquinho. Não, minto, nesse foi o de uva. No de acerola ela falou que ficou bom daquele jeito. Então ela fez, eu consegui balancear, mesmo sem ter a fruta aqui, mas era uma fruta que ela queria, era um gelato que ela queria, eu não tinha como testar, mas eu criei a receita, balanceei e mandei para ela por mensagem. Ela fez e falou, ficou bom. Então você sabendo, você pode criar, eu tenho um pé de fruta em casa, de tal fruta. Você faz um gelato com aquela fruta que você tem em casa. Que foi o caso da Mariana, né? O pé de acerola, eu acho que era do irmão dela. É verdade. E ela queria fazer. Foi exatamente isso. Então tem isso. Você pode arroz doce. Você pode inventar um gelato de arroz doce, um gelato de canjica. Sabendo fazer o balanceamento dos ingredientes, esse é o principal. Porque o erro principal tá nisso. Geralmente quando dá erro na receita, o gelato, sei lá, qualquer problema que tenha no gelato, geralmente o problema é no balanceamento. O resto são alguns detalhes só o processo de produção, processo de congelamento. Isso dificilmente dá erro, são coisas simples. Mas o balanceamento não, ali é importante saber exatamente onde colocar cada ingrediente, em que momento colocar para conseguir fazer. Amor, vamos tomar um gelato, vai? Vamos, tá dando vontade. Você pega já. pra gente? Eu vou pegar. E aí, antes disso, enquanto você vai respondendo, tem muitas pessoas que perguntam pra gente, né, nas redes sociais, consigo fazer o gelato sem uma sorveteira elétrica? Ok. Isso é uma coisa também que eu sempre falo. Tá? Para responder isso, eu vou começar a falar de uma história, assim, a história do gelato. O que acontece? Antigamente, se a gente, não tão antigamente, mas vamos falar de 100 anos atrás, ou um pouco menos, 50, 60 anos atrás, que não tinham essas máquinas. Não existiam ainda as máquinas para fazer gelato. Como que nem gelateria existia. Existiam o pessoal que ia com um carrinho, o pessoal que vendia gelato na rua. Obrigado, amor. Caprichado, hein? O maior é meu, né? Sempre assim. Ou não. Eu estava dizendo do gelato, né? Da sorveteira. Vamos lá. Então, o que acontece? O pessoal que vendia. Então, ia lá o senhor que vendia o gelato artesanal, ele fazia
ele preparava a receita em casa. Poxa, na rua, tinha uns potes, né? Que eles colocavam gelo, colocavam uma preparação ali, colocavam a mistura, a receita dentro e tinham que girar. Isso era feito manualmente. Eles tinham que girar até que a receita, né? Até que o líquido se tornasse sólido, se tornasse gelato. Era assim que era feito. Depois, claro, foram inventando, as indústrias inventaram o gelato, ajudaram muito os profissionais, os gelatieres, porque facilitou muito, isso não precisava ser feito de forma manual. Mas eu quis falar dessa história porque o que significa? Que sim, é possível fazer sem uma gelatieira, sem uma sorveteira elétrica. Dá para fazer. Isso é uma coisa bem fácil, eu chamo de condensamento manual. Você coloca ali no freezer a mistura líquida e por 3 vezes, a cada 1 hora mais ou menos, você tira e bate. Você pode bater com a batedeira elétrica, você mistura para quê? Para que os grandes cristais de gelo, que você quebre os grandes cristais de gelo. Depois você cobre, põe ali de novo, deixa mais 1 hora, faz de novo. Bate com a batedeira, isso vai fazer com que ele fique cremoso e não tenha a sensação de pedra de gelo. Essa é a forma como, quando começaram a vender gelato na rua, era assim que fazia. Hoje em dia tem máquina, tá? Que facilita, é mais rápido, não tem essas 3 horas de ficar lá. Mas se você não tem e quer saber, quer aproveitar, quer fazer um gelato em casa, tem essa oportunidade, tá? Não tem problema, não precisa ficar sem fazer gelato porque não tem uma sorveteira em casa. Tá bom aí? Tá uma delícia. Vamos ver. Tá maravilhoso, como sempre. Esse gelato... Explica pro pessoal o que é esse gelato que você fez. Esse gelato, o que é? O sabor é amarena. A amarena é uma cereja italiana. Então é um gelato que a base dele, a gente chama aqui de fior di latte, que é uma base de leite, de creme de leite, né? Um creme branco. E a gente faz só a variegatura com essa cereja em caldas, que, poxa, é muito gostosa essa cereja italiana. E aí vem a sensação... Do delicado com Vem o fundinho, aquele retrogosto de cereja. Tá delicioso mesmo. Amor, tem muito gelato aqui pra mim, hein? É um Ô, dó. almoço. Vamos trocar o almoço de hoje por gelato. Isso é um almoço. Tem muitas pessoas que também perguntam do que eu preciso para começar. No sentido de utensílios. Bom, basicamente, vamos dizer assim que basicamente o que você tem em casa geralmente é o suficiente. Depois, com o tempo você pode ir se equipando para ter coisas para você utilizar só para o gelato, que nem a gente fez aqui em casa alguns anos atrás. Antes a gente não tinha nada específico para o gelato, né? Nada assim, um pote, uma garrafa, esse eu faço só gelato. Hoje a gente tem, porque aos poucos a gente foi vendo as necessidades de melhorar, de se tornar mais fácil. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, um mixer para a gente bater, por exemplo, fruta, essas coisas. Um mixer elétrico. Uma batedeira para facilitar o condensamento manual, que eu falei agora há pouco sobre não ter uma sorveteira elétrica, então uma batedeira elétrica. Se você não tem batedeira elétrica, não tem problema. Pode ser aquela batedeira fouet, né, que chama. Fouet. Aquele fouet que é manual, mas todo mundo tem em casa também, é bem simples, que é para bater o gelato. Depois, uma panela para fazer os gelatos à base de creme. Além disso, essenciais, que é um pouco diferente, é um pouco fora do dia a dia ali. É um termômetro de cozinha, isso é importante, e uma balança, para você não errar os ingredientes. Não tenta fazer
de cabeça, de olhando ali que vai dar ruim. Então, assim, uma balança e o termômetro. Fora os utensílios normais ali de casa, seria a balança e o termômetro. Esses dois eu diria que é um pouco, assim, é essencial, tem que ter. O restante a maioria tem em casa. Depois a gente precisa de alguns potes para armazenar, uma película de plástico, aquele papel, ou papel manteiga ou a película de plástico, que é para a gente cobrir o gelato quando ele estiver no pote e tampar. Então, além da tampa, a gente tem que cobrir. Isso eu falo muito também em todo vídeo de receita. Eu sempre falo isso, que tem que cobrir os potinhos para pesar os ingredientes e nada mais. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. É uma coisa bem simples mesmo. Depois você vai equipando, né? Por exemplo, poxa, hoje eu tenho aqueles, a gente chama aqui na Itália de garrafa, mas na verdade é jarra, né? Em português a gente chama de jarra, aquelas jarras de plástico que tenha, ainda que tenha a numeração, a quantidade de ml, de gramas ali no escrito por fora, mas ali é só para ter uma base, não dá para pesar os ingredientes usando aquilo, tem que ser na balança. Só que elas são melhores, aí eu não preciso ficar utilizando, a gente tem uma panela que é própria para o gelato, a gente tem essa jarra que a gente deixa ela só para usar o gelato. Enfim, mas para começar, a gente pode começar praticamente com o que tem em casa. Tá? Difícil, mas se tiver que comprar, é uma balança e um termômetro. E o congelador de casa, Sim. né? Bom, e o congelador, que todo mundo tem um congelador em casa. Isso é o suficiente. Depois é só pegar os ingredientes, escolher o que vai fazer e começar. E tem muita gente também que fala que tem medo de errar. O que você diria para essas pessoas que têm medo de Bom, começar? primeiro eu diria que você pode até errar, mas você não vai errar mais que eu. Porque eu tento fazer tanta coisa nova e eu erro tanto, porque realmente eu tento chegar no limite para ver o que dá, o que não dá, né, amor? Quantas receitas, quantas coisas eu testei fazer, coisa que eu nunca vi ninguém fazer, de adicionar um pouco mais de ingrediente, de misturar ingrediente, tentar fazer combinação, que aí, na hora que você experimenta, você fala, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu diria que medo de errar vai paralisar e você não sai do lugar. Tem que fazer mesmo. Uma coisa que eu sempre penso, vamos falar assim, ó, pra gente começar, a gente sempre começa com alguns erros. Quando eu comecei, eu errei algumas coisas, mas depois que você pega, vira tão automático que é difícil você errar. Você tem que se esforçar muito para errar. E é o que eu faço, porque eu faço muita mistura, muita experiência. E olha, é difícil de errar. Depois que você pega as manhas, mas qualquer coisa, isso não é só para gelato, né? Qualquer coisa que você vai fazer nova, você precisa se adaptar. Uma outra coisa que a gente precisa pensar também é fazer a parte do gelato, essa parte aqui é gostosa, comer, mas por trás disso, para mim chega a ser até mais gostoso, tá? O hobby de preparar, ir lá no verduraria, lá como que chama mesmo? Supermercado, Comprar fruta, enfim, você vai lá comprar fruta, escolher a fruta, decidir qual que você vai fazer, sabe, cheirar, ver se tá madura. Essa parte, mas é tão gostosa, é tão prazerosa. Depois você sentar e fazer o balanceamento, quanto de cada ingrediente você vai colocar. Essa é uma parte que para mim é até mais prazerosa do que a parte final. Essa daqui que eu adoro também. Poxa, a hora que você pensa nisso, nesse prazer que te dá, o medo vai embora. Você supera o medo. E não tem problema errar. Se você errar, anota, usa isso como uma escada para você subir o degrau, entendeu? O que você errou? Anota, fala, pô, eu errei nisso aqui, ou eu acho que o erro está nisso aqui. A próxima eu vou mudar e ver o resultado. Eu acho que tem que superar esse medo e fazer. Ninguém fez tudo de primeira, hein? Você pode acertar a primeira, errar a segunda,
depois errar a terceira vez também, depois acertar a quarta. Você pode fazer 5 vezes correto e aí errar na sexta. Enfim, o medo de errar não pode parar você. Vai, se você tem vontade, se você está decidido ou decidida a fazer, pega as coisas e faz um gelato. Não tem problema errar. Nas minhas redes sociais, eu procuro responder todo mundo, né, amor? Sim. Até alguns que eu não respondo porque eu me perco ali nas notificações, ela ainda me cobra e que eu tô devendo resposta. Mas a gente procura, responder rápido todo mundo. Responder todo mundo é certeza, a gente responde. A gente procura responder rápido para a pessoa ter uma resposta o mais rápido possível, é quando ela precisar. A única coisa, o único senão é que a gente tem que dar uma prioridade para quem é aluno, para quem entrou no curso, ali eles têm que ter a resposta mesmo em algumas horas. Mas enfim, se você errar, se você tiver dificuldade, tiver alguma dúvida, escreve para mim que eu tiro a dúvida, eu te ajudo. Eu tô aqui, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, eu gosto, quando eu ensino eu tô aprendendo também. Eu gosto, eu faço com prazer esse trabalho. Para mim nem é trabalho, é um hobby. Eu adoro fazer isso. Falar de gelato para mim é prazerosíssimo. Você não quer falar um pouquinho para eu poder comer? Tá derretendo. Tem muitas pessoas também que falam o medo pode ser até bom em um certo ponto, né? Porque vai fazer a pessoa a não querer. Porque às vezes uma pessoa que não tem medo nenhum vai querer, eu quero, sei lá, não tenho esse ingrediente, vou substituir por esse, vou trocar essa receita por outro sabor, aí dá errado e nem sabe por que deu errado. Isso é um problema. Agora, quem tem medo, só que não se paralisa, vai fazer o que precisa ser feito e a chance de errar vai ser muito menor do que aquela que não tem medo e sai substituindo tudo que acha, né? Exatamente. Porque também não pode, essas coisas, né, como eu falei, que eu faço experiências. Poxa, mas eu não faço experiência sem ter a noção, sem ter pelo menos os parâmetros ali de combinações. Porque senão é óbvio que vai dar errado, é que nem jogar na Mega Sena. Você vai colocar uma coisa ali e torcer para dar certo. Não, tem os parâmetros. E aí você vai pondo o pezinho assim dentro da água, vai entrando, vê a hora que tem que voltar. Mas é necessário, claro. O medo, realmente, nessa parte o medo é bom. Você fazer o que está descrito ali, o que tem que ser seguir o que tem que ser seguido e assim vai. E que se você fosse escolher uma parte de todo o processo de fazer o gelato, qual seria a sua preferida? De todo o processo do preparo do gelato, qual seria, assim, que você disse? Eu escolho essa. Posso mudar a pergunta? Pode. Porque, bom, tudo bem. Eu vou responder essa. Eu acho que seria... Desde comprar os ingredientes até balancear, preparar, qual é a sua parte preferida? Poxa, mas eu gosto tanto disso, porque pra mim é uma coisa só fazer tudo isso. Me dá tanto prazer, mas assim, eu acho que... Não sei, eu acho que na hora de comprar os ingredientes me dá uma coisa, sabe? De ir lá escolher, e aí naquele lugar que eu fui não tem o que eu queria, eu vou procurar em outro lugar, eu compro um pouco aqui, um pouco ali. Isso me dá muito prazer. Agora, que eu falei de mudar um pouquinho a pergunta, que eu vou falar assim, de um todo, do gelato, o que eu mais gosto de quando eu entrei no mundo do gelato, né? Quando eu aprendi, quando eu comecei a fazer em casa, quando eu comecei a ensinar. Poxa, o que hoje me dá mais prazer é quando alguém que eu ensinei fala, ficou gostoso, ficou bom, consegui fazer. Essa é a parte que me dá mais prazer. Essa que eu falo, eu consegui dividir aquele meu conhecimento. Essa é a parte que me enche de prazer, assim, que eu falo, nossa, é isso que eu queria, que gostoso que é isso. É quando eu ajudo alguém, quando eu ensino alguém e essa pessoa fala, consegui fazer. Aí, pra mim, essa, assim, do mundo do gelato, de quando eu entrei nesse mundo, essa é a parte mais gostosa, é a que me dá, e me diz, quando alguém me pede alguma coisa, é um desafio. Eu já começo, o que eu vou fazer? Não, ela quer assim, ou ele quer assim, e eu mudo. Lembra
quando o José Luiz pediu uma receita de doce de leite. Pô, eu fiz 3 receitas para falar para ele, ó, tenho essas 3 opções. Essa aqui ficou muito gosto fraco de doce de leite, ainda ficou claro, poxa, eu não gostei, mas eu compartilhei com ele a experiência. E por último, fiz aquela que até a gente usou no evento ao vivo e poxa, ficou uma delícia. Parecia que estava comendo um doce de leite da lata ali mesmo, porque ficou uma delícia. Essa é a parte mais gostosa. E aí ele fez e falou, poxa, ficou ótimo essa terceira. Então essa é a parte mais prazerosa, me dá um prazer imenso. Bom, amor, eu acho que tá na hora da gente comer, né, o gelato aqui, Pra porque... gente finalizar. Poxa, E quais os benefícios? tá derretendo, Pra gente amor. só finalizar. Quais os benefícios de quem faz o gelato? Assim, eu vou pontuar alguns aqui. Por exemplo, eu tenho muito prazer em fazer, né? Como eu falei, não só isso, mas você pensar, você, poxa, ajuda na criatividade, entendeu? Desenvolve a criatividade. É o momento que você se desliga das coisas e se conecta com aquilo. De você, não estou falando aqui de comer, né? De fazer. É a arte de fazer, o artesanal, de você fazer em casa. Você vê, poxa, eu estou colocando esse ingrediente, mas o que ele vai fazer? Ele só vai dar gosto? Não, ele está ali para te dar estrutura. Não, esse ingrediente está ali para fazer ligar água e óleo. Não, esse ingrediente está ali para fazer a água ficar mais gelatinosa, entendeu? Não derreter tão rápido. Nossa, você vai abrindo, você vai aprendendo essas coisas e é um momento de prazer isso. Porque você se dedica totalmente àquilo, você esquece, é um momento com você mesmo e depois você tem aquele resultado. Você vê que toda aquela armação, toda aquela estrutura que você criou te dá um produto tão gostoso assim que você pode servir. Você pode comer com a gente está aqui, você pode estar com a sua família, com os filhos, com amigos. Além disso, pode gerar uma renda extra para quem quer, uma renda extra. Você pode fazer o gelato para vender. Até quem é mãe, né? Que é aquele momento com seus filhos de colocar eles para cozinhar junto com você. Sim, seria uma boa experiência também. Fazer a receita junto com as crianças, ensinar. É muito bacana, mas eu acho que assim, os benefícios são esses. Eu posso dizer que para mim se tornou um hobby na minha vida. É um dos hobbies. Olha, eu adoro, eu pratico jiu-jitsu, eu toco violão, toco guitarra. São hobbies que eu adoro, mas o hobby que mais faz parte do meu dia a dia hoje é fazer o gelato. Eu faço isso, eu era uma pessoa, lembra, por exemplo, no Brasil eu não tinha tanto o hábito de ler. Eu lia, mas eu lia alguns autores, escritores, né? Específicos, que eu lembro que eu eu gosto muito do Augusto Cury. Poxa, eu li acho que a coleção dele inteira, mas assim, era bem específico. Hoje não, o livro, eu vou na biblioteca, tem um livro novo de gelato, ou mesmo aquele livro que eu pego faz 3 anos, que só eu pego aquele livro na biblioteca aqui da cidade. Porque eu adoro. Pô, é um livro gigante, é um livro antigo, de 1982. Eu adoro. Então isso por que veio? Por que eu peguei essa habitude? E claro, hoje eu não leio só isso, eu leio outros livros, outros tipos de livros, não é só sobre gelato não. Mas essa habitude... Falei certo, habitude, em italiano é habitude. É habitude, né? Veio italiano também. Esse hábito, né? Esse hábito, é verdade. Oh, português, vamos lá. Então, eu peguei esse hábito por causa do gelato. Automaticamente, eu queria aprender, eu queria conhecer novas coisas e estava sempre lendo, sempre comprando livro ou pegando em biblioteca. E aí eu desenvolvi também. Olha, foi um dos benefícios que o gelato trouxe
eu peguei esse hábito de ler livros. Além disso, De aprendi degustar, muita né? coisa. Você aprendeu a degustar o gelato? Degustar, aprendi a... olha, isso aqui eu não comia, não sei se vai dar pra ver legal, mas é uma cereja. Eu não comia cereja até alguns anos atrás, quando eu morava no Brasil, porque eu nunca gostei disso aqui. E com o gelato, se eu comer um bolo, eu lembro que minha mãe fazia bolo, ela tinha que fazer sempre 2, um pra mim de cenoura, que é o único que eu comia, e aí, por exemplo, bolo de aniversário. Às vezes no meu aniversário mesmo, ela fazia, desde pequenininho, fazia o bolo Floresta Negra. Poxa, tinha cereja, eu não comia, meu. Porque eu não comia. E se eu for comer hoje um bolo Floresta Negra, eu também não vou comer a cereja ali, porque eu não gosto, eu acho que não deu certo. No gelato eu gosto. Cereja em caldas. Frutas, né? Quantas frutas? Frutas, comia pouca fruta, mas principalmente figo caramelado, é um que eu falo sempre. Leite, que eu não tomava leite. Chocolate Enfim, veio amargo. chocolate amargo. Detestava chocolate amargo. Hoje o gelato que eu mais gosto é feito com chocolate amargo. Então assim, poxa, tem tantos benefícios, eu não estou conseguindo. Acho que eu tinha aqui listando aos poucos para um dia passar 1 hora aqui falando dos benefícios que eu tive, assim, as coisas que melhoraram para mim, realmente os benefícios que esse mundo do gelato me trouxe. Você ficou mais calmo? Fiquei mais calmo? Essa eu não sabia. Quando você está estressado, vai fazer gelato que vai melhorar o dia. É verdade. Ansiedade, né? Ajuda na ansiedade. Também. Bom, gente, É isso. vamos dizer que eu perdi meu gelato aqui, ele derreteu inteiro, mas eu acho que a gente pode finalizar, né, por hoje. Sim, por hoje. Esse é vamos chamar assim, que é um primeiro episódio de tantos que a gente quer fazer, sei lá, dividir a nossa experiência aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixa no comentário. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que acha que vai gostar do gelato. É verdade, porque essa é uma grande oportunidade. No Brasil tem muito... O Brasil é um país, poxa, consome muito sorvete. Então essa é uma grande oportunidade de você poder fazer um gelato em casa. Ou também, isso daqui, sabe, não estou falando só por causa disso não, gelato em casa, mas eu quero te dar a experiência para você, quando ir numa gelateria, saber escolher a gelateria que você... Pô, se ela usa conservante, você não sabe. Se ela usa artificial, colorante, se usa colorante, você entra na gelateria, você vai descobrir e falar, putz, não pode falar palavrão. Se ela usa colorante, então você olha o balcão, você bate o olho e fala, poxa, mas aquilo é pistáquio mesmo? Pistache. Aquilo é pistache mesmo ou aquilo é um pistache falso, com colorante, muito verde? Então assim, é esse tipo de coisa que eu quero ir trazendo aqui para vocês, que a gente quer. Minha esposa também tem o maior prazer em dividir a nossa experiência com vocês. Com certeza. Então tá bom. Vamos terminar o nosso gelato aqui, mas a gente se vê então no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. E é um prazer estar aqui, né, amore? Estar aqui com vocês é um prazer. Ok. Bom, vou deixar aqui, não falei isso até agora, hein? Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Dá a oportunidade delas também conhecer esse mundo do gelato. E para quem ainda não assinou o meu canal, se inscreve aí para você ficar recebendo todos esses vídeos, eu tenho vou aproveitar e falar que eu tenho como chama? Um quadro, a gente pensou em um quadro aqui, são 365 tipos de gelato, onde eu estou degustando, falando do resultado do gelato pronto, é muito bacana, você vai encontrar em todas as minhas redes sociais esses vídeos,
e você se inscrevendo todas as vezes que tiver um vídeo novo, seja desse quadro dos 365 gelatos, seja esse bate-papo nosso aqui, seja uma nova receita ou dicas e experiências, você vai ser o primeiro ou a primeira a receber se você se inscrever no meu canal. Então vai lá, até o próximo e tchau! Tchau! O próximo eu falo menos porque olha, meu gelato líquido, poxa vida, com tanto carinho eu fiz esse gelato, ele tá líquido.